Olá, meus irmãos, graça e paz. A quem não me conhece ainda, aqui é seu irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. E nesta live nós vamos falar sobre esse tema: Deus é mau? Deus é bom? Ou ele é soberano? O que a religião nos ensinou? Então, meus queridos, eu estive há quase 25 anos dentro do sistema religioso e a minha mente ela foi aprisionada nesses ensinos. A religião ela modificou as coisas. A religião ela transformou o Deus soberano em um Deus que está em uma luta paralela com um ser que ele mesmo criou. Então veja até onde chegou o ensino religioso, né? Ou seja, ele tirou a soberania do Criador, criaram um Deus paralelo a Deus, ao soberano, e Deus está em uma constante luta com esse ser. Uma hora Deus ganha, uma hora o diabo ganha. E já se passou quase 2000 anos e muita gente dormiu nesse barulho. E eu não tenho medo e eu não tenho vergonha de falar o que eu vou falar para vocês nessa live. Amém? A princípio, meus queridos, quando eu comecei a analisar, quando eu comecei a pesquisar, quando eu saí da Matrix, a princípio eu fiquei um pouco receio de falar certas coisas, porque ainda a minha mente estava manchada pela religião. Mas a partir do momento em que as coisas foram clareando, isso nos traz ousadia para falar as coisas que a religião não fala. Então, meus queridos, aqui é seu irmão em Cristo Orlando, nós vamos falar esse tema. Deus é bom, mau ou soberano? O que a religião nos ensinou? O tema que eu trouxe aqui é um tema um pouco confuso, né? É um pouco confuso, mas a intenção foi essa mesmo, de trazer aqui um tema que despertasse o interesse dos irmãos a pelo menos acompanhar a live e depois os irmãos podem tirar suas conclusões, amém? Eu não sou o dono da verdade, eu pesquiso, eu apenas examino as escrituras e retenho aquilo que é bom, amém? Então, meus queridos, olha só, dizer que Deus é soberano é também dizer que ele é capaz de fazer qualquer coisa que ele queira. Então, meu querido, para você chamar o Altíssimo de soberano, você tem que largar a mão da religião. Você tem que largar a mão das filosofias humanas. Para você chamar o Todo-Poderoso, o Altíssimo, de soberano, você tem que largar de mão os ensinos de homens. Ok? Então, que ele tem poder infinito e que tem poder sobre todas as coisas. Todas as coisas não é algumas coisas, são todas. Ok? Incluindo o homem e o seu destino. Então, quando você tem essa ousadia, somente uma mente liberta pode ter essa ousadia de dizer que o Altíssimo, o Criador, Yahweh, ele é soberano. Eu estou dizendo que abaixo desse Deus soberano não há nenhum que possa se igualar ou que possa estar lutando contra os propósitos dele em nossas vidas. Então, meus queridos, primeira coisa que eu quero deixar aqui, não existe. Olha só, vou falar mais uma vez, eu tenho pegado nessa tecla quase que umas 4 ou 5 lives em seguida. Eu vou dizer uma coisa aqui que os religiosos não gostam de ouvir. Porque, meu querido, esse ser diabo, Satanás, ele é o braço direito do sistema religioso. Porque é uma das coisas que prendem as pessoas dentro dos alçapões religiosos, são diabo, inferno
e a suposta vinda de Jesus no século XXI. Então essas três coisas têm aprisionado pessoas incautos, né? Pessoas incautas, pessoas que não têm a revelação, pessoas que não estão nem aí para o que o líder diz, porque para eles o pastor falando é Deus falando. Então essas pessoas sim são presas fáceis na mão desses homens. Então eu vou falar algo que os pastores, os líderes, os apóstolos de hoje não querem ouvir de jeito nenhum, mas eu vou falar. Não existe Satanás na Bíblia hebraica. Vou repetir. Não existe Satanás, o ser Satanás, na Bíblia hebraica. E olha só, meus queridos, o salmista Davi, o rei Davi, ele tinha muitos satanases. Entenda isso. Davi, ele tinha muitos satanás em seu reinado. Não o ser Satanás que a Igreja Católica e suas afiliações criaram. Não, esse não. Estou falando assim, estou falando da origem certa na Bíblia hebraica, que é adversários. Então, Satanás, quando eu me refiro, biblicamente falando, Satanás é uma expressão de adversário, né? Então, queira você aceite ou não, direto ou indiretamente, Deus, ele foi um desses adversários na vida do salmista Davi. Então, eu não estou dizendo aqui, com todas as letras, que Deus é Satanás. Não. Eu estou dizendo que Deus, ele é e ele pode se tornar adversário. E se tornou adversário na vida do rei Davi. Tá? Mas é claro que muitos não aceitam isso. Porque você foi criado debaixo de um ensinamento tradicionalista e que você aprendeu que realmente este ser, Satanás, é o nome próprio. É um ser avermelhado, um ser de tridente, um ser que está paralelo com Deus, a ponto de, certa feita, ganhar a luta ou perder a luta. Então, olha só, 2 de Samuel, e o capítulo 24, o verso 1, diz assim, ó, a ira do Senhor, e eu já quero começar com isso, porque eu já tenho trazido muitas esta referência, né? 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1. A ira do Senhor se tornou a acender-se. O que se acendeu aqui? A ira do Senhor. Olha só. 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1. A ira do Senhor tornou-se a acender-se contra Israel, vírgula. Então aqui segue, não mudou. Vai seguir aqui o mesmo assunto, vírgula. E o Senhor incitou a Davi contra ele. Então, isso de incitar a Davi quer dizer que ele se opôs. Ele se pôs como um adversário. Então, ele incitou. Aqui, quantas vezes nós não ouvimos que Davi ele foi incitado pelo diabo? Quantas vezes não ouvimos isso? Muitas vezes nós ouvimos os líderes, os pastores, os teólogos, né? Os ungidaços aí da fé, eles falaram que o rei Davi ele foi incitado por diabo ou pelo Satanás. É isso ou não é isso? É isso. Mas aqui está dizendo, 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1. A ira do Senhor tornou-se a acender-se contra Israel, vírgula. E o Senhor incitou, quem incitou Davi? Deus. Contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. Você sabe que e de incitar ou numerar os israelitas seria um pecado cometido por Davi. Mas quem que incitou ele a fazer isso? O próprio Deus. Como, meus queridos, que o líder vai falar isso? Não vai. Ele tem muito a perder. Porque isso quebra o regime, né?
Isso quebra, meus queridos. Isso desperta algo na mente do Filho de Deus e rapidinho ele começa a mente ser aclarada. Olha só o que está escrito lá em 1 de Crônicas, capítulo 21, verso 1, que é o mesmo assunto. Só que agora mudou agora. Agora mudou. Os escritos passaram por muitas traduções. Olha a tradução que chegou aqui. 1 de Crônicas, capítulo 21, verso 1, o mesmo assunto, hein? Então, Satanás, mas não era a ira de Deus? Não foi o próprio Deus que incitou Davi a fazer a contagem? Mas aqui já usa o nome Satanás. Por quê? Porque a palavra Satanás, dentro do conceito judaico, hebraico, quer dizer adversário. Mas, por causa das traduções tendenciosas, eles falaram assim, vamos criar aqui um ser. Isso vai ser muito bom para nós manipular as pessoas pelo medo. Então, olha só, 1 de Crônicas, capítulo 21, verso 1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa? 2 de Samuel 24:1, a ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e o Senhor incitou Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel. É o mesmo assunto ou não é o mesmo assunto? É o mesmo assunto. E por que um lugar fala a ira do Senhor e outro lugar fala Satanás? O sistema religioso, ele cooperou para um grande engano. Uma das maiores fontes que deram força ao pensamento ou à doutrina do diabo ou Satanás foi o livro de Enoque. Alguém já ouviu falar no livro de Enoque? Pois é. Que não entrou no cânon bíblico. Por que não entrou? Não entrou o conteúdo Enoque, mas algumas parcelas de Enoque entrou, né? Então eles dizem, não, o livro de Enoque não passou no cânon. Ok, mas está na Bíblia. Camufladamente está. E nós podemos ver isso lá no livro de Judas. Interessante, olha, Judas capítulo 1 e o verso 5 diz assim, ó. Eu quero lembrar-vos, se bem que já uma vez para sempre soubestes tudo isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha aí. Tem algum diabo aqui nessa leitura? Não, não tem. 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, que não creram no poderio de Deus, que blasfemaram, que murmuraram. Lembra da saída do Egito? O povo murmurava direto? Morreram no Egito, morreram no deserto. Por quê? Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Então, meus queridos, eu já falei aqui algumas vezes, e volto a repetir, a Bíblia, ela foi escrita para os judeus, foi escrito dentro de uma cultura judaica, né, de um ensino, mas os brasileiros, eles têm que pesquisar e eles têm que ler a Bíblia como ela está escrita. Então, vocês sabem, meu querido, que o oleiro, ele tem poder sobre o barro. Sim ou não? O oleiro tem poder sobre o barro. E olha, meu querido, aonde começou a primeira confecção do vaso? Eu vou falar aqui de um vaso, o vaso de desonra, que por causa desse vaso, toda a humanidade caiu. Caiu assim que eu falo, perdeu a comunhão. Eu vou falar de um barro que se chama Adão. Adão foi o primeiro vaso que o Senhor fez, né? Do barro, fez aquele boneco, mas desse mesmo
mesmo barro, Adão, saiu também vaso para a honra. E vocês sabem disso. Do mesmo barro ele fez vaso para desonra, Adão, vaso de desonra, vasos para ira, e desse mesmo barro saiu vasos de honra. Podemos dizer, desse mesmo barro saiu Eva. Saiu a descendência que viria com essa descendência vasos, né, de honra. E daí veio o segundo Adão. Então, meus queridos, interessante que nós sempre ouvimos dentro desses lugares intitulados de igreja, que principalmente nos cultos de libertação, tem aí um homem intitulado de pastor gritando: sai dele, Satanás. Lá do outro lado da rua tem uma outra denominação no mesmo instante: sai dele, Satanás. No Nordeste, no mesmo momento, tem outro pastor gritando: sai dele, Satanás. E no outro lado, no Ceará, tem no mesmo horário, um outro pastor gritando: sai dele, Satanás. E sai Satanás, e sai demônio, sai Satanás, sai demônio. O que nós entendemos por isso? Nós entendemos por isso que Satanás ele é um ser onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Deus está no aperto com esse ser que a religião criou. Porque não foi Deus que criou esse ser. Não foi. Porque até então, no judaísmo, os primeiros, né? Eles não tinham nenhum outro ser paralelo a Deus. Eles só tinham unicamente o Criador, como o agente do bem e do mal. Mas, para eles fazerem uma média, vocês sabem que cada instante que o povo de Israel entrava em um cativeiro, eles aprendiam culturas novas, adorações novas. Então, muitos, lá na Babilônia, por exemplo, muitos seguiram dogmas diferentes. Lá na Pérsia, principalmente, da onde saiu aí a maioria dessas entidades aí, saiu da Pérsia. E aí depois vem a Grécia, e aí você já sabe aonde vai parar, né? O deus de tridente, você já sabe de onde saiu, né? A origem, né? Mas aqui está dizendo, meus queridos, mesmo que houvesse um ser diabo, um ser Satanás, aqui está dizendo, lá em Judas capítulo 1, verso 6, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas. Então está reservado em prisões eternas, mas eles estão expulsando dentro das igrejas. Lá no livro Hebreus, capítulo 2, verso 14, diz que o diabo foi aniquilado. Então são muitas referências dizendo que quando não está aprisionado em prisões eternas, foi aniquilado. Mas eles continuam dizendo que esses demônios, que esses diabos estão por aí. Então, para o cristão, em um ponto geral, quem não vai para o céu, vai para o inferno. E o diabo, ele é o regente deste lugar, inferno. Bacana isso, né? Forte, né? Então, e dentro deste ensino, Deus, ele está lutando. Então, Deus está lutando com o ser que a religião criou. Ora ganha, ora perde. Assim o diabo ele está enchendo o seu território, o inferno, né? Lembrando que lemos em Judas que os anjos foram reservados em cadeias eternas. E em Hebreus 2,14 o diabo foi aniquilado. Mas a tradição é quem manda. A tradição é quem manda, não é a Bíblia. A Bíblia não tem importância para o sistema religioso. O que importa é o que a tradição tem trazido, tem ensinado. Mateus capítulo 25, verso 41. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos para o fogo eterno
preparado para o diabo e seus anjos. Todas as vezes que o Messias ele usa desse ensinamento de inferno, ele está se tratando do Vale de Himom, um necrotério gigante que tinha nas muralhas de Jerusalém. Ali era um grande lixão, né? Um grande necrotério ali, onde eram atirados corpos, cadáveres, tanto de animais como de pessoas, principalmente aqueles que foram mortos pelos romanos, e também aqueles que morreram por causa da lei. A lei que tinha o Ministério de Condenação e Morte. Muitos eram apedrejados até a morte, né? Uma certa feita, uma mulher ia ser apedrejada até a morte. Aonde ia ser jogada essa mulher? Nesse crematório. Então, o Senhor sempre usou esse crematório para simbolizar a morte, para simbolizar o inferno, um lugar baixo, né? Um lugar de inferiores. Inferiores, inferno, né? Palavra inferior. Mateus capítulo 25, verso 46. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Quando a Bíblia fala de fogo, ela está se tratando da ira, a ira de Deus. E isso aconteceu, meus queridos, no ano 70, quando todos aqueles que eram filhos da ira foram condenados nesse fogo, a ira do Senhor. O inferno, na visão deturpada religiosamente falando, né? Mas biblicamente falando, é o destino de todo ser. De todo ser. Inferno. Lugares inferiores. Daí vem a palavra inferno. Lugares inferiores. Resumindo, sepultura, né? E basta você escolher uma tradução, viu? Basta você que tem um smartphone aí, abaixa o aplicativo da Bíblia, My Bible, e você vai ter aí várias traduções. Então você pode pegar, meu querido, aquela passagem de Jonas, e você pode pesquisar aquela passagem que fala sobre Jonas no ventre do peixe, você vai ver que em muitas traduções há variações de palavras, tanto sepultura, né, como abismo, inferno, Sheol, Hades, lugar dos mortos, Geena, etc. Tudo isso, o mesmo versículo, apenas obedecendo traduções diferentes. Mas está tudo aí. Inferno, sepultura, Sheol, lugar dos mortos, é tudo uma coisa só. Só que você pode perceber que a maioria das denominações, eles escolhem para os seus membros a tradução mais tendenciosa. Então é claro que eles vão buscar orientar você a comprar aquela Bíblia que tem a palavra inferno. Não sepultura, mas inferno. Porque aí fica fácil deles manipular a sua mente, né? Porque você vai ler as escrituras, vai dizer, realmente é inferno. Mas o que é inferno na origem, dentro do judaísmo? O que é inferno? Aí você vai descobrir aí o engodo, né? Então, o inferno religioso e seu regente Satanás, ou diabo, é a grande chave mestre. A grande chave mestre do sistema religioso é o diabo, que vem alavancando essa orquestra dominante, religião católica e protestante. Ou seja, o catolicismo ele criou muitas aberrações. E a igreja protestante, percebendo que isso traz uma grande margem de lucro, é claro que eles aderiram, com certeza. Por isso, meu querido, que o protestantismo nada mais é do que uma associação à Igreja Católica, né? Muitos não aceitam isso, mas é a pura verdade. Gênesis capítulo 3, verso 5, olha aí. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão
abrir entendimento, né? Entendimento. E como Deus conhecerão o bem e o mal. Ou seja, até aí, até antes disso aí, o homem não tinha o entendimento de bem e mal. Mas os seus olhos foram abertos. E o Senhor diz, agora eles conhecerão o bem e o mal. Então, meus queridos, quando você começa a ler ali Gênesis, você vê que não tem nenhum ser pintado. No Pentateuco, você não vê nenhum ser pintado. Porque os judeus, dentro do contexto hebraico, eles nunca atribuíram o mal a um ser. Isso aí veio depois, mais para frente, depois dos concílios, né? Depois aí dos exílios, né? Que os judeus passaram por muitas mudanças de ensinamentos, né? De culturas. Gênesis capítulo 3, verso 14 e o 15. Então o Senhor, Deus disse à cobra. Isso é uma metáfora, né? Por causa do que você fez, você será castigada entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Verso 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Imagina, né? Descendência de cobra, o que é? Cobra. Então a mulher vai ser inimiga da cobra, Não, meu querido, qualquer ser, seja masculino ou feminino, a cobra sempre vai ser inimiga. Quem é que vai se colocar na frente de uma cobra? É claro que aqui é uma metáfora falando da mente pecaminosa de Adão. Adão. Então, esta esmagará sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Ou seja, traição. Calcanhar, traição. Esmagar a cabeça, poderio. Quem que iria esmagar a cabeça? O Messias, na cruz. Ao efetuar o sacrifício de cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. E a traição, tudo isso era uma orquestragem. Tudo isso fazia parte do script de Deus. Porque nenhum dos planos de Deus, nenhum dos seus propósitos pode ser interrompidos. Então, Gênesis capítulo 3, verso 16 e o 17. Para a mulher, Deus disse, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. Verso 17. E para Adão, Deus disse o seguinte, você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Interessante esse ponto aqui, meus queridos. Olha só. Por que o Senhor só expulsa o casal do Éden depois da queda? Uma pergunta interessante, né? Interessante que a maioria de nós que saímos das denominações religiosas, uma das primeiras coisas que eles falaram para nós é que nós estávamos possuídos. Estávamos com demônios. Interessante, né, que eles, até hoje, já tenho mais de 4 anos que eu saí do sistema religioso, até hoje nenhum pastor veio aqui expulsar o demônio de mim. Por que será, né? Por que será que eles não expulsam demônios de quem tem a mente aberta? Eles não vêm. Que falta de amor é esse que uma pessoa sai do sistema religioso carregadinho de Satanás e os líderes religiosos não vêm aqui expulsar o demônio? Não vêm. Eles dizem que a pessoa, quando tem vício, é demônio.
Quando tem distúrbio mental, é demônio, mas eles não vão nos hospitais expulsar os demônios. Eles não vão nas clínicas que pessoas estão em tratamento contra as drogas, eles não vão lá expulsar o demônio, que diz que é o demônio que faz a pessoa fumar. Eles não vão expulsar. Eles sabem, meus queridos, eles sabem que estão pregando um grande engano. Eles sabem disso. E a maior da mentira, meus queridos, é eles colocarem a mão na cabeça de uma pessoa e dizer, sai Satanás, sendo que a própria Escritura diz que Satanás ele foi aniquilado. E nós lemos lá em Judas que esses tais demônios, né, eles estão presos em cadeias eternas. Para mim, o que é cadeias eternas? Eternas. E mesmo que fosse realmente demônios, como eles pintaram, né? Pintaram esse quadro aí para nós. Mesmo que fosse, meus queridos, na morte de cruz e no ano 70, acabou essa bagunça. Acabou essa bagunça, meu querido. É uma pergunta que eu deixei aí. Por que o Senhor só expulsa o casal do Éden depois da queda? Ele não previu? Então eu pergunto mais uma vez. O Eterno é bom, mau ou soberano? Dependendo a resposta que você me der, você está criando um outro Deus. Porque se você diz que Deus ele é bom, tem um Deus mau. Se você diz que Deus é mau, tem um outro Deus bom. Mas não. Deus ele é soberano. E dentro da sua soberania, ele tanto promove o bem como o mal. É assim que os judeus criam. É assim, meus queridos, que a igreja hebraica está escrita. Deus, ele é soberano. Deus, ele faz todas as coisas sem a intervenção de um outro ser. Essa é a verdade. Mas para essa verdade não pode chegar lá dentro. Porque se essa verdade chegar lá dentro, o povo é despertado do sono religioso e aí eles vão perder a contribuição. Eles vão perder os 10%. Eles não querem perder os 10%, meu querido. Muitos líderes religiosos sabem que estão pregando engano, mas esse engano traz recursos. Eles não querem perder a vida fácil. Então, eles preferem continuar crendo nesse ser mitológico. Que é esse ser mitológico que tem dado força a eles. Então, por que o Senhor só expulsou o casal depois? Será que Deus não sabia que Adão ele ia comer o fruto? Sabia. Claro que sabia. Desde o princípio. Desde antes dele fazer aquele bonequinho e soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Deus já sabia de tudo, meu querido. Deus não foi pego de surpresa. Adão não frustrou os planos de Deus, não. Ele cooperou. Fez exatamente a vontade de Deus. Deus não está lutando, meu querido. Deus não está peleando com ninguém. Interessante, né, meus queridos? A bancada evangélica. Olha, meu querido, se eles dizem que o diabo está operando, imagina lá dentro. Lá dentro da Câmara dos Deputados. Né? Ah, meu querido, e tem lá a bancada evangélica. Ninguém expulsa os demônios de lá. Ninguém expulsa o demônio do roubo. O demônio da fraude. Bancada evangélica. É uma comédia isso, né? É uma comédia. Bancada evangélica. O que esse povo está fazendo lá dentro, meu querido? Já não chega a arrancar dinheiro do povo, dos dízimos e das ofertas, né? Campanhas. Eles querem mais, são cães gulosos. Agora eles querem também o dinheiro do governo. Já não chega a roubar dos incautos. Usando a Bíblia, agora eles querem também o dinheiro público. E dizem que é bancada evangélica. É uma comédia isso, né? É uma grande comédia. Se eles fossem tão ungidos como dizem, meu querido, lá era o lugar mais fácil de expulsar o demônio, era lá. Porque o que tem de gente corrupta naquele lugar, era só gritar o nome, sangue de Jesus, pá, e caía todos os demônios para tudo que é lado. Mas não tem. Por quê? Porque é uma grande farsa. Ele sabe disso. Gênesis,
capítulo 3, verso 22. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós. Não era, mas se tornou. Pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Verso 23. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Verso 24. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Por que Deus não fez isso quando estava ali a árvore, o fruto proibido? Entendeu, meu querido? Porque Deus, ele sabia, e era propósito de Adão comer o fruto. Porque tudo já estava orquestrado por Deus. É que a mente humana ela é limitada. Né? Ela quer entender Deus como se Deus fosse um ser humano. Como se Deus fosse homem. Deus não é homem. Deus não tem sentimentos como nós temos. Deus não tem uma mente fechadinha como nós temos. Tudo está patente aos olhos de Deus. O ontem, o hoje e o amanhã, para Deus é uma coisa só. Para Deus não há essa divisão de tempo que para nós há. Passado, presente e futuro. Nós não podemos viver os três ao mesmo tempo. Mas Deus sim. Porque Deus está fora de tempo. Nós sim estamos dentro do tempo. Precisamos obedecer ao tempo. Olha aí. Jó capítulo 5, verso 18. Porque ele faz a ferida. Quem é que faz a ferida? Satanás? Dentro de uma mente religiosa, tudo de mal que acontece é o diabo. Se você está andando de bicicleta, o pneu furou, você escorregou, bateu, foi o diabo que empurrou. Se você foi fazer uma compra, perdeu, a sua carteira caiu do seu bolso, foi o diabo, foi o devorador. Então a nossa mente ela foi forjada a aceitar essas coisas. Mas a Bíblia ela mostra como Deus é. A Bíblia nos mostra a soberania de Deus. E você tem que ser maduro para isso. Ou você aceita a soberania de Deus, ou você cria deuses para você. Deuses que vai satisfazer o seu ego, que vai satisfazer a sua mente pequena. Então olha aí, Jó capítulo 5, verso 18. Porque ele faz a ferida, e ele mesmo faz sarar. Ele fere, e as suas mãos curam. Deus fere, e ele mesmo cura. Então, meus queridos, diante de uma revelação dessa, diante de uma leitura dessa aqui, o que cabe a nós, meros mortais? O que cabe a nós, eleitos do Senhor? Descansar nesse Deus soberano, que faz todas as coisas. Mas o sistema religioso não, ele atribui esse ferir, ele atribui a ferida a um ser mitológico. Aí que está o engano. Aí que está o grande laço. Olha aí. Isaías 45, verso 6. Olha só. É assim que os judeus criam na soberania de Deus. Era assim que os judeus, antes dos exílios, né? Porque depois do Babilônia ali e tudo, né? Aí eles aprenderam outras culturas, né? E já entraram também lá na Pérsia, né? Aí o Deus da Pérsia, aí veio aparecendo novos ídolos, né? E aí sofreram metanoias, né? Então Isaías 45, verso 6. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim, só o Satanás. É isso? Além de mim, só o diabo. Que além de mim não existe outro Deus. E aqui está com Deus aqui com D minúsculo. Por quê? Porque não há outro Senhor. Não há deuses. Não há deuses. Olha aí. Além de mim não existe outros deuses. Ponto. Eu
e somente eu sou o Senhor. Verso 7. Eu sou o criador da luz e o diabo criou as trevas. É isso? Não. Eu sou o criador da luz e da escuridão. Em outras traduções, trevas. Né? E mando bênçãos e o diabo maldições. É isso? Não. E mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Tudo. Então, meus queridos, o sistema religioso, ele mente. O sistema religioso, ele está criando deuses. Deuses que o próprio Senhor, aqui na boca do profeta Isaías, capítulo 45, verso 6 e o verso 7. Eu sou o criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Tudo ele faz. O que sobrou para o diabo aqui? Nada. Mas dentro do sistema religioso, os líderes, eles precisam fazer você acreditar de que Deus, ele é um Deus bom e só faz o bem. Agora tem um outro Deus mau que cria maldade, maldição. Mas aqui está dizendo, eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o criador da luz e da escuridão, porque ele é criador. Ele é que cria. Ele é que formou todas as coisas. Se ele não tivesse criado, não haveria nada. A religião é o único criador aqui. A religião criou Satanás, diabos. Porque eles precisam dessas entidades. Eles precisam desse teatrinho. Porque é isso que faz o povo ficar ali, ó, preso. Pérola da Graça. Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Não há. Se eles dizem que o diabo é um Deus do mal, já errou aqui. Eles estão criando algo que não existe. Eu somente, mas nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Marcos Mendes. Disse o profeta Joel, do nascente ao poente, nada há fora de Deus. Não há. Voltamos aqui à pergunta confrontadora. Mais uma vez. Que os donos das igrejas denominacionais, né? Que eles são os donos das igrejas denominacionais. O dono da igreja verdadeira é Cristo. Ok? Essa é uma diferença. Igreja de Cristo e igreja dos homens. Então, igrejas denominacionais, igreja dos homens. Eles odeiam ouvir isso que eu vou dizer. Deus bom, Deus mau ou um Deus soberano? Então, se ele é somente um Deus bom, então existe um Deus mau. E de certo criaram um Deus mau. Quem criou? A religião, não foi Deus. O diabo ou Satanás, como vocês preferem. Né? Então nós lemos acima várias passagens que o próprio Criador diz, eu sou o único e além de mim não há outro. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, esse mal aqui com L, não é mal com U, mal. E ao faço absolutamente tudo. A religião, ela criou um Deus dentro de seus moldes, né? De seus moldes, conforme o que eles precisam para manipular em massa. Então, a Bíblia nos mostra a realidade divina e não o Deus criado pelos homens. Por isso, nós descansamos nele. Então, meu querido, você saber que você tem um Deus soberano, um Deus que faz todas as coisas absolutamente só, sem intervenção de um diabo criado pela religião, nós descansamos. Porque eu sei, meu querido, eu sei que todos os meus dias, sejam bons ou maus, todos eles estão contados e determinados por Deus.
E nada, 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 nada pode nos arrebatar da mão desse Deus poderoso. Agindo Deus, meu querido, quem poderá? Ninguém. Então, meu querido, por que esse temor? Por que esse medo desse ser endiabrado? Sendo que você, as Escrituras nos mostram um Deus poderoso, soberano, que tanto faz a luz como as trevas, tanto faz o bem como o mal. A religião precisa desse Deus. Desse Deus que luta contra o soberano. Precisa. Faz parte do pacote. Então, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Êxodo capítulo 4, verso 11. Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Mas a religião diz que aquele homem é cego porque o diabo tocou. Aí os homens, cheios dos seus diplomas, eles dizem que essa surdez é um demônio. É um demônio que fez o homem ficar surdo. Aqui está dizendo, quem fez o surdo ou o mudo? Quem concede vista ou o torna cego? Dentro do sistema religioso, é o diabo que operou para esse homem ficar na cegueira. Não. Deus, ele tanto fez, tanto deu a vista, como também torna cego. Deus faz isso. Deus, o soberano. Olha aí, Pérola da Graça colocou aqui uma referência. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 22. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Tá vendo aí? Tá vendo aí, meu querido? Que não tem margem para se crer em um outro Deus? Não há. Então, para uma pessoa raquítica de conhecimento, porque existem muitas pessoas raquíticas de conhecimento, incautos, né? Pessoas que não gostam de ler, não gostam de pesquisar, pessoas que mal levam suas Bíblias a esses templos. O homem está lá lendo historinha da carochinha, o homem está lendo lá, abrindo lá Jericó, e quer dizer que você tem que dar voltas também nas cadeiras ali, simbolizando Jericó. Ah, meu querido, né? É muita infantilidade, né? E nós acreditamos nisso muito, muito tempo. Então, para uma pessoa raquítica de conhecimento, Deus só é Deus se ele fizer o bem. Jó capítulo 2, verso 10. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitarei o bem dado por Deus e não o mal? Olha aí, o bem e o mal vinha de quem? Do próprio Deus. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Aceitarei o bem dado por Deus e não o mal? Ué, se o mal é do diabo, tudo bem, né? Mas aqui não. O bem e o mal é do Senhor. É só você ler lá o começo lá de Jó, você vai ver. Fogo de Deus desceu. As flechas do Altíssimo estão encravadas em mim, diz Jó. Quando lemos o Antigo Testamento, nós observamos Deus sofrendo algumas mudanças diante de cada exílio. Então, eles não aceitam a soberania de Deus mais. Eles tiraram o mal que mostrava um Deus mau e personificaram o mal como um outro Deus que está lutando contra Deus. Então veja, Isaías 54, verso 16. Fui eu quem criou o ferreiro, não foi o diabo, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor. Quem criou o destruidor? Deus. Porque ele é criador. Ele criou o destruidor para quê? Para gerar o caos. Isaías, capítulo 54, verso 16.
Então, quem poderá falar, olha aí, Lamentações, né? Jeremias, capítulo 3, verso 37 ao 38. Quem poderá falar e fazer acontecer? Se o Senhor não tiver decretado, quem poderá? Só dentro do sistema religioso. Eu decreto, eu faço. Olha, hoje Deus vai operar. Olha, hoje Deus vai fazer essa pessoa ser curada. Olha, hoje vai acontecer curas aqui. Por quê? Porque o homem determinou. Porque o homem, ele é um semideus. Então, quem poderá falar e fazer acontecer, vírgula, se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Da onde que vem, meus queridos, as desgraças? Do diabo. Não, não é do diabo. Não é do diabo da religião. O diabo da religião pode dizer, não, essa desgraça aí é do Satanás. Não, essa desgraça aqui em Lamentações 3, 37 a 38. Quem poderá falar e fazer acontecer? Se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo, do Criador, do grande Al, que vem tanto as desgraças como as bênçãos? A religião é uma ferramenta poderosa, né? Poderosa entre aspas, nas mãos de homens perversos, na intenção de manipulação em massa, seja em qual âmbito for, religioso e político. Aí está a maldade. Nunca vai acabar. Infelizmente, meu querido, eu preciso falar isso, mesmo que nós temos a nossa mente iluminada, mesmo que nós temos o conhecimento, graças ao Eterno, né? Graças ao Eterno por isso que nós temos o conhecimento, mas a religião não vai terminar, meus queridos. Infelizmente, não vai. A religião nunca vai acabar. O que pode acabar é a escravidão religiosa, assim como aconteceu conosco. Fomos desprendidos desse maldito sistema, né, religioso. E aqui estão pessoas aqui junto comigo que podem dizer, sou livre. Eles inventam ídolos, eles são especialistas nisso. De certa forma, meu querido, a religião ela tem um minúsculo papel positivo. Minúsculo. Né? Uma roupagemzinha, né? A pessoa entra nesses locais, às vezes a pessoa fumava, bebia, e por causa que, de certa forma, foi estralado na sua mente essas entidades aí, então, por medo, ele acaba deixando. Mas muitos, quando saem lá de dentro, já volta para o mesmo vício. Por quê? Não houve libertação. Ele não foi liberta pelo Filho do Homem. João 8,36. Se não houve libertação da parte do Eterno, você só vestiu uma roupa. Qualquer momento, você tira essa roupa, está aí, a podridão. É por isso que acontece muito essas coisas aí nas internets, né? Pastor tirou a vida de tal, pastor foi lá no hotel, foi arrebatado lá, uma carruagem da polícia militar arrebatou ele, foi lá pro Chilindró, e por aí vai. Porque não houve libertação, houve uma roupagem, uma capa. Essa é a realidade, a capa. Então a religião precisa criar mitos. Ela precisa criar mitos para aprisionar, manipular. E isso deu certo. Veja um exemplo aqui. Nefilim, hebraico, termo derivado do hebraico nafal, que quer dizer caído, ou ele caiu. A Septuaginta, ela traduziu o termo pela palavra grega, que significa literalmente nascido da terra. E as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. Então, o sentido original da palavra Nefilim, ela foi modificada na Septuaginta, traduzindo o termo para a palavra grega, que significa literalmente nascido da terra. E as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. Né? Lutero, ele traduziu Nefilim como tiranos. Então, o livro de Enoque,
O livro de Enoque, ele relata como anjos chamados sentinelas, né? Tomaram mulheres por esposas e geraram gigantes. Isso é o que tiraram do livro de Enoque. Mas o livro de Enoque, segundo eles, não entrou para o canon. Só que interessante que Judas cita Enoque. Né? Então os judeus também tinham os seus livros filosóficos, né? Tinham livros de culturas históricas, né? Por aí vai. O poder mitológico da religião criar um diabo onde somente encontramos homens meros mortais. Eu vou repetir de novo. O sistema religioso conseguiu tirar de passagens bíblicas que se referem a homens, eles mudaram o sentido das palavras. Nem palavras, na realidade, não é. Eles, na cara de pau, colocou um ser mitológico ali, aonde não há ser mitológico. E uma das passagens, meus queridos, que são duas passagens, aliás, né? Isaías e Ezequiel. Aqui eu vou ler apenas Ezequiel, porque já falamos em outras lives, né, sobre o diabo, né, que caiu, né? Que está lá em Isaías. Mas aqui está falando de um rei. E aqui nós estamos falando de um governo, de um governador. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Eles tiraram o diabo daqui, meu querido. E nós engolimos isso. Toda a nossa vida. O sistema religioso, ele é cara de pau. Eles criaram um ser mitológico aqui nessa escrita, sendo que não tem como tirar um ser espiritual desta leitura que nós vamos fazer. Não tem. Mas nós aceitamos. Por causa da tradição religiosa. Por causa dos ensinos religiosos. Que manteve essa tradição ao longo do tempo. E até hoje, esse ser está aí, se manifestando nesses lugares aí. Então, Ezequiel 28, verso 2. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor, o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus. Olha aí. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus, né? Sento-me no trono de um Deus, com D minúsculo aqui, né? No coração dos mares. Mas você é um homem. Então aqui já quebrou, né? Se eles estão dizendo que aqui em Ezequiel 28 está falando do diabo, aqui já quebrou, porque aqui está dizendo, mas você é um homem. Ué, o diabo é um homem? Claro que não. E não um Deus. Embora se ache tão sábio quanto um Deus. Então aqui, meu querido, aqui não está afirmando nada. Ezequiel 28, verso 4. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Olha, o diabo, ele é um comerciante. O diabo, ele gosta de ouro, gosta de prata. Ele está juntando riqueza. É o diabo que a igreja pintou aqui. Mas aqui não está falando, não se trata de um diabo. Aqui se trata de um governador, do rei de Tiro. Mas eles dizem que tem um diabo aqui. Olha aí. Verso 5. Pela sua grande habilidade comercial, ou seja, o diabo ele tem uma habilidade comercial. Né? Você aumentou as suas riquezas. E por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Verso 6. Por isso assim diz o Senhor soberano. Porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto um Deus. Verso 7. Trarei estrangeiros, olha aí, contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas. Ué, o diabo agora pode ser morto por espada? Né? Contra a sua beleza e a sua sabedoria e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Ezequiel 28, verso 8. Eles o farão descer à cova, ou à sepultura, né? Se você pegar esse mesmo versículo, Ezequiel 28, verso 8, descer à cova, uns já dizem sepultura, outros já dizem inferno, porque é tudo num local só, né? Sepultura.
E você terá morte violenta no coração dos mares. Olha o que vai acontecer com Satanás aqui, o diabo da religião. Ele vai descer a cova. O diabo vai morrer. Vai ser morto com morte violenta no coração dos mares. E ainda vai ser no mar ainda. É claro, meu querido, que aqui as batalhas eram travadas nos mares. Porque aqui o rei de Tiro, ele travava suas batalhas nos mares. Então você dirá, verso 9, Ezequiel 28, verso 9. Será que então você dirá, eu sou um Deus na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não um Deus nas mãos daqueles que o abaterem. Pronto. Desmascarou Satanás aqui em Ezequiel 28. Então você, pastor, grande teólogo, né? Um homem sábio, um homem com a mente extraordinária, acredita que tem diabo aqui no Ezequiel 28. Mas você, tá de parabéns, viu, pastor? Você é um cego guiando cegos. Então, né, para com isso. Deixa de ser menino. Aprende a ler as escrituras. Não tem diabo aqui não, abençoado. Para de enganar o povo. Para. Então, meus queridos, continuando aqui, o sistema não permite ser pensado. Olha, meu querido, quando você entra nesses locais chamados de igreja, o líder vai olhar para você e falar assim, entrega aqui na minha mão seu cérebro, você não precisa dele aqui. Pode deixar que eu penso por você, eu falo por você, eu leio por você, eu oro por você, faço tudo por você. Você não precisa fazer aqui, você não precisa fazer nada referente a esses termos. A única coisa que você vai fazer é marcar o seu cartão aqui, né? Você vai ter que marcar presença aqui, não pode faltar nos cultos, não pode deixar de trazer o dízimo, não pode deixar de ofertar, não pode deixar de contribuir com o cartãozinho, não pode deixar de trazer o envelope com os desafios que eu vou fazer aqui. Então, a única coisa que você é participante é em dar dinheiro para esse homem. O resto pode deixar com ele. Ele vai pensar por você. Você não pode pensar lá dentro. Você não pode ir além do que o líder fala. Você é proibido pensar. Não pode pensar. Então o sistema religioso não permite que você pense. Tipo, você não pode pensar que o diabo ou Satanás não é um ser que tem poder paralelo com o soberano. Você não pode. Ou que o inferno, não o inferno como ensinado dentro desses locais, né? Isso fará muitos romperem com o sistema. Se você começar a pensar muito e ele perceber que você está pensando muito, ele vai dizer que você está endemoniado, que o diabo está se apoderando da sua mente, que você precisa fazer uma campanha, que você precisa passar pelo Vale do Sal Grosso, fazer aquela fogueira. Não. Então, não é legal você pensar dentro desses locais. Você não pode pensar. Mas nós quebramos esse elo. Pensamos. Espera aí. Está errado esse negócio. Que prosperidade é essa que só o líder prospera? Por que que eu trago aqui meu dinheiro, dou a esse homem esse dinheiro todo, e só ele é abençoado? Ué, se o dízimo é para repreender o mal, repreender o devorador, por que que só na minha casa falta as coisas? Por que que esse homem troca de carro? Por que que esse homem só anda bem vestido? Por que que esse homem só tem os melhores sapatos? Por que que seus filhos estudam numa escola boa e os meus filhos estão numa qualquer escola aí? Por quê? Tem alguma coisa errada aí. Que prosperidade é essa que só atinge só uma pessoa dentro do rebanho? Interessante, meus filhos. Olha, eu vou falar uma coisa aqui interessante. Eu não estou aqui para, como se diz, invejar o sistema religioso. Não. Eu poderia ser mais um aí, cãozinho guloso aí. Foi-me feito várias propostas para mim ser um cãozinho guloso. Eu não quis. Porque eu não tenho
Eu não tenho esse espírito de ambição. Eu não tenho esse espírito de engano. Eu não tenho esse espírito de manipulação. Eu não tenho esse espírito de persuasão. Não tenho. Não daria certo comigo. Porque minha vida toda foi trabalhar, meus queridos. Comecei cedo, trabalhando, ajudando meus pais, minha família. Sempre, desde pequenininho, eu já ajudava meus pais. Sempre trabalhei, meu querido. Sempre conquistei com o suor do meu rosto. Sempre. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje, meu querido. Só vou parar o dia que o Senhor me parar. Enquanto o Senhor me der saúde, eu vou estar trabalhando. É claro que nós fazemos, né, trabalhamos na intenção de não trabalhar muito no futuro, né? No futuro que eu falo, claro, todos querem ter um momento de lazer. Todos querem ter aí um momento de descanso, não trabalhar muito, porque você trabalha bastante para você fazer o futuro. Né? Tem pessoas que trabalham só por dia, né? Não pensa no amanhã. Né? É como se nunca existisse o amanhã. Mas nós fazemos nossos projetos como seres humanos, como seres terráqueos. Né? Nós queremos sim um momento descansar aí, pegar férias, de repente aí, uma vez ou outra trabalhar, mas bem tranquilo, né? Mas não temos essa ambição. Mas já os líderes religiosos, eles têm ambição demais. Eles nunca se fartam. Isaías falou a respeito desses homens. São cães gulosos. Eles nunca se fartam. Sempre querem mais. E tome dízimo, e tome oferta, tome desafio, tome campanhas, e tome envelope ungido, tome isso, tome aquilo, tome isso, tome aquilo. Eles não se fartam. Então não é legal você pensar dentro do sistema religioso. Não é. Você não pode pensar. Tiago capítulo 4, verso 1. De onde vêm as guerras? Do diabo. O sistema ensina assim. As guerras vêm do diabo. Então, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha de onde vêm as guerras. Verso 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Tem diabo aqui? Não tem. A religião consegue inserir aqui um diabo. O diabo faz a guerra. O diabo faz a maldade. O diabo causa inveja. O diabo causa cobiça. Então, se for isso, meu querido, os líderes de hoje estão cheios de demônio. Porque pense nos homens que cobiçam coisas, são os líderes. E diz que Jesus está voltando. E cobiçam bens. Onde a religião se torna mal? Aonde a religião se torna mal? Quando ela é manuseada por homens maus. Porque o discípulo diz, né, que a religião boa, diante dos olhos de Deus, é visitar os órfãos e a viúva. Essa seria a religião boa. E amar? Amar é essa aí que tem aí por aí. Tudo movido pelo dinheiro. Essa é a religião má. Dos homens maus, homens ambiciosos. Né? Então, quando ela é manuseada por homens maus, a religião tem um papel bom no trato social? Tem. Claro que tem. Sim. Como uma certa maquiagem. Né? Eu já falei isso lá no começo. Certa maquiagem, mas tem um ponto bom. Né? Esse ponto bom. Tem pessoas que conseguem, pelo menos, se segurar um pouco. Já tem pessoas que é bem sem vergonha mesmo. Né? Então, Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo Satanás. É isso? Não. Pela própria cobiça. Sendo por esta arrastado e seduzido. Verso 15. Então a cobiça, tendo engravidado ou tendo gerado, né, foi ali
deu tempo, né? Deu vazão, né? Aquela cobiça ali, você foi desejando, você foi criando ela, né? Chega uma hora, ela engravidou. E dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então o religioso, posso dizer assim, né? O religioso é o homem de duas naturezas. Duas naturezas. Que não aceitando o lado mal, achando uma brecha para se safar, né? Vestiu-se da religião. Se vestiu da religião dos homens. E virou um ser sem vergonha. Eu escrevi isso aqui para não esquecer. A religião, posso dizer assim, é um homem de duas naturezas, que não aceitando o lado mal e achando uma brecha para se safar, vestiu-se da religião dos homens e virou um ser sem vergonha. Uma vítima de um diabo mal entendido. Mateus capítulo 15, verso 18. Já estamos terminando. 15 e 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Vem de quem? Do coração. Pérola da Graça colocou aqui, a justiça própria da religião não aceita que um Deus bondoso, piedoso, amoroso, possa fazer o mal. Aí então, eles transferiram todo esse mal a um diabo que eles mesmos criaram e inventaram. Aí. Mateus capítulo 15, verso 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. O que sai, não é o que entra. Verso 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso sai de dentro do coração do homem, de dentro da mente. Aqui é maquinado tudo. 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. É claro que aqui não está falando de um ser espiritual, claro, porque segundo o sistema religioso pintou um diabão aí, né, poderoso, que está lutando contra Deus. Imagine se tem um diabo que está lutando contra Deus e uma hora ganha de Deus, uma hora toma almas de Deus. Imagina o que pode um mero mortal suportar desse ser. É interessante, né, meu querido? Para você ver, a gente lê as coisas assim e passa desapercebido, né? Mas se esse diabo que a religião criou, que é um Deus que uma hora ganha uma alma de Deus, outra hora Deus ganha alma, uma hora ele manda, Deus consegue levar para o céu, outra hora o diabo leva para o inferno. É um Deus, é um diabo poderosíssimo, querido, que uma hora Deus perde, outra hora Deus ganha. Imagine, meu querido, nós, meros mortais, o que nós vamos fazer, meu querido, diante de um satanás desse? Diante de um diabo desse, o que nós podemos fazer? É claro que aqui, meu querido, está falando de coisas humanas. Olha aí. 1 de Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação do diabo. Posso dizer assim, né? Senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, que é humana, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Você poderia suportar a tentação do diabo, poderosíssimo aí do sistema religioso? Claro que não. Então, meus queridos, para encerrar, eu gostaria de ler isso aqui para os irmãos. Olha só. Quem entra no sistema religioso pela primeira vez vê esses líderes religiosos como semideuses, homens ungidaços, profeta na terra, decanta-névias, Xanamanai, eita, homem cheio da unção, cheio do azeite.
cospe fogo, meu querido. Cospe fogo. Só não consegue ir no hospital expulsar as enfermidades, mas o resto, né? Eles não podem ir numa clínica psiquiátrica e expulsar os demônios, que eles dizem que é demônio, né, que eles têm. Não, eles não conseguem ir lá, não. Então, mas eles veem esses líderes como semideuses, poderosíssimos. Se eles não orar, a oração não sobe. Se eles não pôr a mão, o milagre não acontece. São homens poderosíssimos. Oi! Eita! Mistério. Então, porém, tudo tem um ponto inicial. Tudo. São práticas que se podem aprender em uma mesa teológica. São homens, líderes fabricados numa mesa de teologia. E o resto é com cada um. Aí você pode aprender mitologias gregas, você pode praticar uma feitiçariazinha ali, né, que tem demais feitiçaria nesse mundo gospel aí. O teatro, não pode faltar o teatro. Quando não é o feitiço, é o teatro, né? É aquele cachezão, né? Sarado, né? Para a pessoa fingir que está com demônio, fingir que está com doença, foi curado. Pessoas que foram ressuscitadas dentro do caixão. Tem tudo isso, meu querido. Tem. E o povo acredita. Né? Psicologia, tem demais lá dentro. Tem. Hipnose? Demais. E muito mais, meu querido. Então, para você que nunca entrou no sistema religioso, nunca entrou numa denominação religiosa, tenha muito cuidado. Observe bem essas coisas. E se puder sair, saia o mais depressa possível, enquanto há dinheiro no seu bolso. Porque eles estão de olho. Então, meu querido, fico por aqui. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o meu trabalho no YouTube. Graça e paz. Melhor noite a todos.